Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui da repercussão da partida do empate. São Paulo e Santos ficaram no empate lá na Vila Belmiro, 1-1. São Paulo ficou ali a sensação, né, de que se tivesse apertado um pouco mais, teria até conquistado a vitória, os 3 pontos. Vamos dar uma olhada aqui da repercussão, deixar os créditos, Jogo Aberto e ESPN Brasil. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Outro 1-1. Só que, ao contrário do Inter, eu percebi que o Santos não ficou satisfeito com o resultado. São Paulo conseguiu empatar o jogo, já tinha vencido o Clássico do Paulista. E agora a gente conta essa história da Vila Belmiro com protestos da torcida do Peixe. O Santos vinha de 6 jogos sem vencer, mas ao invés das vaias, a principal torcida organizada do Peixe fez diferente e optou pelo silêncio. Claro que dói, prefiro que eles me xinguem do que isso. E o Peixe tentou responder dentro de campo. Gabigol ficou com a sobra na cara do gol e bateu em cima de Rafael. Pra sorte dele, o lance estava impedido. Sempre que o tricolor se lançava ao ataque, parava em Brasão ou em Adonis Frias. Caleri ia sair livre, mas o zagueiro matou a jogada. Daronco deu só amarelo e o time tricolor ficou na bronca pedindo a expulsão. Bobadilha mandou um chutaço para a defesa de Brasão. Tapia tirou tinta da trave. E quando o relógio bateu 45 minutos, a torcida voltou a cantar. Mas sem esquecer dos protestos. E foi só a torcida levantar que Adonis arriscou de fora e no rebote Zé Rafael abriu o placar. Zé Rafael pro Santos! Na volta do intervalo, a torcida empurrou o time em busca da vitória. Mas o Santos não aproveitou. E aí Crespo se mexeu e colocou em campo de uma vez só Marcos Antônio, Luciano e Lucas, que entrou em campo querendo o jogo. E depois de uma boa jogada pela direita, ele encontrou Caleri na grande área para deixar tudo igual. Acho que jogar contra o São Paulo está voltando difícil para todo mundo. A gente podia ganhar. Essa sensação, jogou melhor, foi protagonista. Sem muita criatividade, o Santos apelou para a bola aérea em busca do segundo gol. Mas não teve jeito e o clássico terminou mesmo empatado e com vaias para o time na saída de campo. As coisas estão melhorando pouco a pouco. Há ruídos fora, há protestas fora, mas se levamos todas essas protestas de fora para dentro, não sei se ajuda. Se no São Paulo a crise foi praticamente esquecida depois desse terceiro jogo de invencibilidade, no Santos ela está cada vez mais instalada. Sem vencer há 7 jogos, o Peixe segue na parte de baixo da tabela do Brasileirão. E domingo tem confronto direto pela permanência no Paulista, contra o Noroeste fora de casa. Eu acho que todo jogo para o Santos vai ser uma final. Hoje foi uma final e domingo é outra final de Copa do Mundo. O que os times precisam entender é que quando você faz uma temporada ruim, não é porque virou o ano que todo mundo esquece, passa uma borracha, agora é tudo diferente. Não. Qualquer resultado mais ou menos já causa indignação. E quando o resultado é ruim, como foi no final de semana, o torcedor fica bravo e ele não é por causa daquele jogo especificamente, é porque ele sabe que o futuro pode não ser legal. Ninguém quer passar pelo medo do rebaixamento, pelas críticas, por ser goleado pela Chape e por aí vai, Edu. Então o torcedor, ele junta uma série de coisas para chegar nesse protesto. E, Renata, não é só do ano passado. Há vários anos já está assim. Então, o torcedor santista está assim, né? E a gente até entende. Eu, assim, vendo o jogo, a torcida ficou sentada lá, não fez nada, nem um protesto, nem nada. Aí, depois do jogo, sim, fez o protesto. Mas a torcida tem que apoiar mais. O Santos precisa de vocês. Para mim, o jogo ontem foi sofrível, Renato. Não faltou vontade. Pelo menos os jogadores correram, tiveram atitude. Mas, tecnicamente, erro de passe, erro de movimentos. Então, isso também é a questão também do momento que a gente está vivendo. O Santos está vivendo um momento sem confiança. O Santos está, qualquer jogo que igual o Gabigol falou, é uma final. E tem que ser uma final.
porque faltam 2 jogos só no Campeonato Paulista e está correndo risco aí do rebaixamento. Então o Santos tem que acordar, dá tempo para acordar e, na minha visão, o Santos tem um elenco médio, mas poderia render mais do que está rendendo. Cicinho, e o São Paulo? Como ficou para o São Paulo esse empate? Renata, pelas circunstâncias do jogo, acredito que estava dentro do script do São Paulo, porque a postura do São Paulo, se tivesse forçado um pouquinho mais, teria ganho a partida, porque eu fiz esse jogo ontem pela rádio Band News FM e assim, foi um jogo triste, um jogo feio. O Gabigol tá falando que tratou como final, isso daí não pode ter sido tratado como uma final. Porque o Santos jogou muito mal, sem criatividade, o Vojvoda tá batendo na tecla, ele não põe o Robinho Júnior, poderia ter desequilibrado nessa partida, no mano a mano. O São Paulo, quando colocou Luciano, Lucas Moura e também o Marcos Antônio, aí o São Paulo quis fazer o gol, porque esses jogadores, eles chamam a responsabilidade. E o São Paulo teve ali 10 minutos que quis jogar e fez o gol de empate, depois nada mais. Então, assim, um jogo muito abaixo, um clássico muito feio. Para o São Paulo foi bom, porque são 3 jogos sem perder. Agora, para o Santos, não foi nada bom. 7 jogos sem ganhar, né, sim. Para o Santos, a grande do Santos, 7 jogos. E a torcida do Santos ter ficado sentado foi em protesto, então ela fez silêncio no primeiro tempo como forma de protesto. Olha, vamos falar muito mais sobre esse clássico, entender por que ninguém jogou bem, o que faltou. Pode acontecer, de fato. Não vai ser ali no sintético. Aí, véspera do carnaval, hein? Tem isso ainda. Toda a cronologia, né? Ainda tem isso. A Mari Capra estava lá outro dia, lá em Rio Claro, não estava? Tava. Mas hoje ela está do lado do São Paulo e vai trazer pra gente a repercussão, então, após o empate. Parece que o ambiente está melhor, né, Mari? Oi, Bruno. Muito boa tarde pra ti, boa tarde pra Mari, pro Jailson e também pro Fã de Esportes que está com a gente. Tá muito melhor o clima no São Paulo, justamente que por causa do empate de ontem, 1-1, né, na Vila Belmiro contra o Santos, o São Paulo está invicto no Brasileirão. Venceu a primeira rodada contra o Flamengo. Ontem o empate chega a 4 pontos. O São Paulo, que começou na partida criando chances principalmente pelos lados do campo, acabou não conseguindo ser efetivo, desperdiçou algumas oportunidades de abrir o placar. Quem levou a melhor então foi o Zé Rafael, que aproveita uma sobra de um chute do Adonis Frias de fora da grande área, mas o São Paulo melhora no segundo tempo. Isso porque o Crespo faz algumas alterações, Marcos Antônio, Luciano e o Lucas Moura, e sai dos pés do Lucas Moura, então, o lançamento para o gol de cabeça do Caleri, que empataria a partida. E o Crespo, depois da partida, ele inclusive falou sobre isso, né? Sobre esse gosto de vitória, de que o São Paulo poderia ter ganho, que o São Paulo jogou melhor que o Santos. Então a avaliação dele é bem positiva sobre o futebol desempenhado pelo São Paulo na noite de ontem no Clássico, né? O São Paulo que já tinha ganho o Clássico no final de semana, ontem empatou, então ele vê sim essa evolução no time do São Paulo. Vale a gente falar também que ele relatou que o Luciano sentiu a coxa direita, não deve ser uma preocupação, ele espera contar com o Luciano no sábado, já no próximo jogo do São Paulo, mas fica aí o alerta para o departamento médico. Bom, o Crespo falou bastante sobre o jogo de ontem, né, na coletiva após o jogo, vamos ouvi-lo. Acho que jogar contra o São Paulo está voltando difícil para todo mundo, porque estamos bem, porque estamos alinhados, porque o grupo está forte, e entendeu que tem que brigar e lutar. E depois, claramente, temos que jogar futebol, temos qualidade, a sensação, aqui não é fácil pontuar, mas ao mesmo tempo a sensação é que talvez a gente podia ganhar. Essa sensação, jogou melhor, foi protagonista, mas está bem. O campo fala, Lucas, vemos coisas interessantes. Claro, uma espera dele ainda muito mais, então ficamos tranquilos, ele tem que ficar tranquilo, que quando acho que todo mundo vai ver quando o Lucas já está para jogar 90 minutos ou quando o Lucas vai ser Lucas. Estamos começando a ver sinais, isso é muito importante. O São Paulo volta agora suas atenções para o Campeonato Paulista, onde enfrenta o Primavera no sábado às 8h30 da noite. Precisa de mais 2 vitórias para garantir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e espera seguir com a boa fase dentro de campo no tricolor. Bruno. Pois é, em boa fase no São Paulo. Fazia um tempinho que a gente não falava sobre isso, mas vamos lá. Olha só, Gabigol e Caleri na temporada. Então o Gabi tem 6 jogos, o Caleri tem 7.
o argentino tem 1 gol a mais, 3-2. É um bom momento aí do São Paulo. Só de você ver a entrevista do Crespo já tem outro ar. Não tem, Mari? Tem. Para quem falava em lutar contra o rebaixamento, isso mudou, não mudou? E não precisa mais também ficar dando explicação, né, sobre a parte interna do clube, sobre tudo o que está acontecendo. Já terceirizou. Isso aí. Isso é ótimo. A figura do Rafinha é importante. Nem deveria ser só a função de treinador, mas o que mais treinador faz aqui no Brasil é ter que dar explicação sobre esse tipo de coisa. Exatamente, né? Porque os dirigentes se escondem ali, fica quem dá a cara ali nas coletivas, os treinadores. E eu concordo com ele ontem, quando ele fala sobre o São Paulo poderia ter vencido, porque de fato poderia, principalmente depois quando ele coloca a cavalaria, né? Marcos Antônio, Lucas, Luciano, de fato já são os jogadores que... O Lucas ainda não tanto, mesmo dando assistência, mas são os jogadores que mudam a rotação e a dinâmica do São Paulo, né? Acho que o Luciano, mais uma vez, seguindo numa boa fase, ele tenta ali, o último lance é dele, de um gol quase que de bicicleta. Mas o Santos, ele mostra muitas fragilidades que o São Paulo poderia ter aproveitado um pouco mais, assim. Então, acho que por isso que fica esse gosto pro Crespo de que o São Paulo poderia ter vencido e poderia mesmo. E aí as fragilidades estão onde? Na defesa? Esse é o principal problema que envolve o Santos ou também escolhas do Vojvoda no ataque? Campo que não acontece, né? Eu ia falar isso. Para mim, fica no meio campo também. Também? Ainda tem que ajustar, cara. A gente tá falando há bastante tempo, inclusive, dessa questão que ainda pode mudar com o Neymar, né? O Neymar e o Gabriel como dupla de ataque, e aí, enfim, ver como vai ser essa organização defensiva do Santos. Mas foi até o que a Maripê estava falando na primeira hora, do Gabriel Menino e o Barreal abertos, né? E aí, por dentro, o Zé Rafael e o Schmidt. Assim, os dois volantes sobrecarregados, são apenas 2 homens de marcação ali. O Gabriel Menino poderia até compensar, mas acho que o time do Santos, taticamente, está acabando envolvido, né, na troca de passes dos adversários, não só do São Paulo, pegando os outros jogos também. E aí, quando você vai mexer nas peças no tabuleiro, tem sempre alguém sozinho, porque, enfim, tem sempre um homem a menos marcando. Os desencaixes, tá muito fácil de desencaixar a marcação do Santos. Então isso é um problema do técnico. Isso para mim é o resumo. Além das peças, sim, é um problema dele. Uma questão de como encaixar o time. É isso, Mari? Eu acho que sim, mas eu não tô convencida que essa parcela de culpa, ela é muito em cima do Vojvoda, assim. Eu não sei, eu tendo a acreditar que, de fato, é uma limitação de elenco também. Uhum. E o momento, assim, do clube, que se acostumou nesses 2 últimos anos, que a gente vai falar agora, né, incluindo essa temporada, a viver na função do Neymar. Assim, quando o Neymar estava fora, o Santos fez o quê? Esperou ele voltar para sair da zona de rebaixamento. Foi. Então, assim, para mim é um comportamento coletivo que vem da diretoria. A diretoria vendeu essa ilusão pro torcedor. Marcelo Teixeira chega, o Santos sobe, o Neymar é a grande, né, sensação desse retorno da Série B para a Série A. Mesmo com essas novas contratações, tipo o Rony, o Gabigol, mesmo isso, você sente que ainda tem essa esperança ou dependência do Neymar? É isso aí, torcedor tricolor. Vai encerrar o vídeo por aqui. O pessoal falando mais agora sobre Santos. O São Paulo ontem conseguiu o empate. Ficou ali a sensação, né, de que o São Paulo se tivesse apertado um pouco mais, teria até conseguido a vitória. O São Paulo, no segundo tempo, principalmente ali, teve alguns minutos que estava jogando bem, pressionando, principalmente ali após a entrada do Lucas, Luciano, Marcos Antônio também, que joga muita bola. E o São Paulo, a sensação que ficou, né, que se tivesse apertado um pouco mais, teria até conquistado a vitória contra o Santos. Mas vem nessa sequência, 3 jogos sem perder, 2 vitórias, uma vitória no Brasileiro contra o Flamengo, vitória contra o Santos no Paulista e ontem empatando contra o Santos no Brasileiro, 4 pontos. Tá bem no início aí do Campeonato Brasileiro, tá bem no Paulista, conseguindo se recuperar. E agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. Logo mais aí no final de semana, no sábado tem jogo pelo Campeonato Paulista. E logo mais também já tem Brasileiro, né? Um calendário cheio de muitos jogos. E o time que estava pressionado, né, há 3, 4 partidas atrás, começa a dar as caras ali, né? Que parece que a coisa vai melhorar. Tirando ali os bastidores do São Paulo, né, que não são dos melhores.
mas isso, pelo que a gente está vendo aí, não está afetando muito ali dentro de campo. Mas o São Paulo, ontem, a sensação que ficou, né, que dava assim para buscar a vitória, né, os 3 pontos. Se tivesse apertado um pouco mais, se o Crespo tivesse, acredito, investido ali mais cedo, o São Paulo tinha até conseguido a virada. O São Paulo joga no sábado contra o Primavera, às 20h30, essa partida em casa. E o próximo jogo no Brasileiro vai ser contra o Grêmio, essa partida também em casa. Depois pega a Ponte Preta, Coritiba. Depois que jogar contra a Ponte Preta, aí tem a sequência aí do Brasileiro. Já tem também, se o São Paulo se classificar na questão aí do Paulista. Logo mais também já tem Libertadores, Copa do Brasil. Mas antes de focar aí nessas partidas e que o time melhore, né, a cada jogo, a cada partida, evolui, joga um bom futebol. Mas ontem, São Paulo, se tivesse apertado um pouco mais, acredito que tinha sim conquistado os 3 pontos. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.